pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu gostei bastante deste gráfico, por isso resolvi trazer para vocês. Espero que vocês também gostem. Para vocês que ainda não me conhecem, é a primeira vez que vocês estão aqui assistindo uma aula, sejam todos bem-vindos. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família? Se inscreva. Ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando dos meus vídeos e expande para outras pessoas. Eu percebo que muitas pessoas, muitos de vocês assistem os meus vídeos e não são inscritos. Vem fazer parte da nossa família. Desde já eu agradeço a cada um de vocês. Minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à descrição da nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 375 gramas. Na largura, ele ficou com 39 centímetros e no comprimento de uma ponta à outra, ele ficou com 1,3 m. Eu gostei bastante deste gráfico. Eu acho que eu vou trazer também ele neste mesmo gráfico, porém, esses formatos de coração, o coração fechado aqui dentro, o que vocês acham? Se vocês quiserem, deixem aqui na descrição, aí eu trarei com os corações fechados, ao invés de deixar quadradinhos aqui dentro, fechar com pontos altos. Se vocês quiserem, deixem na descrição que eu trarei para vocês. Eu vou mostrar ele nesta ponta, para vocês verem como ficou lindo o nosso caminho de mesa de hoje. Então, assim ficou o nosso gráfico, com estes corações. Eu gostei bastante. Aqui nas laterais, eu fiz uma carreira de pontos baixos, e aqui na ponta, eu fiz estas argolas com picô. Como vocês veem, ele ficou até maior que a minha mesa. Passou aqui deste lado e lá do outro lado também passou na mesa. Tendo passado todas as informações, eu fiz apenas com 2 corações, porque se eu fizesse com 3 ia tomar a minha mesa toda. Então, eu resolvi fazer só com 2. Não sei, para fazer maior, quantas correntes terá que colocar, pois eu não fiz. Eu só fiz mesmo neste tamanho. Tendo passado todas as informações, mais uma vez eu peço a você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 72 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer num total de 72 correntes. Feita as nossas 72 correntes, vamos marcar aqui a última corrente que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela corrente onde nós marcamos e vamos fazer aqui o nosso segundo ponto alto. Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, fizemos aqui o segundo ponto alto. Vamos fazer aqui uma carreira de pontos altos. Para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Então, para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o nosso barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar mais 2 argolas. Este é o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos altos. Para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Eu vou terminar esta carreira e já volto para continuarmos o nosso trabalho de hoje.
Encerrei aqui a minha primeira carreira, minha carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 73 pontos altos, porque nós fizemos 72 correntes e a corrente que nós fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos aqui num total de 73 correntes. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes. 1, 2. Porque eu vou fazer só 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, mais alto, pode sim fazer 3 correntes. Para a altura do meu ponto alto, 2 correntes é o suficiente. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 6 pontos altos, que com esta corrente vão ficar 7 pontos altos. Fiz aqui o segundo, contando com a corrente, vou fazer terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º ponto alto. Então, eu fiz aqui nesse início 7 pontos altos. 1, que é a nossa corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feito isso, agora nós vamos fazer uma carreira de ponto rede, uma carreira de quadradinhos. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, fazer um ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o nosso terceiro ponto alto. Então, eu vou fazer esta carreira de ponto rede, de quadradinhos. Até que lá na outra ponta sobre 7 pontos altos. Aqui nós iniciamos com 7 pontos altos, vamos encerrar com 7 pontos altos. Então, eu vou fazer estes quadrados até o final, ou quase o final da nossa carreira. Sobrando aqui 7 pontos altos, que eu vou somente copiar os 7 pontos altos. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para vocês verem como ela ficou. Encerrei aqui a minha segunda carreira. Então, eu fiz aqui 7 pontos altos e fiz essa carreira de ponto rede, essa carreira de quadrados. E aqui na ponta, aqui do outro lado, como eu havia dito, nós fizemos mais 7, copiamos mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, ficamos com 7 pontos altos em uma ponta, 7 pontos altos na outra. Aqui neste meio, nesta carreira, eu fiquei com 20 quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes. 1, 2. Feito isto, vou virar o meu trabalho e vou copiar agora mais 3 pontos altos, ficando num total de 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, 3 e 4 pontos altos. Então, eu fiz aqui nesta ponta 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Feito isto, agora em cima destes pontos altos, eu vou abrir um quadrado. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e no terceiro vou copiar o ponto alto. Então, eu abri aqui em cima, na carreira anterior eram 7 pontos altos, eu copiei apenas 4 e abri um quadrado nos últimos 3. Ficou desta forma. Agora, no restante da carreira, nós vamos continuar copiando os nossos quadrados, continuar fazendo uma carreira de ponto rede. Então, esta carreira, nós só vamos copiar quadrado em cima de quadrado. Então, vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar o nosso ponto alto. Então, nós copiamos aqui um quadrado. Vamos fazer isto até o final da nossa carreira, até chegar lá nos 7 pontos altos. Então, eu somente vou copiar os quadrados. Então, cheguei aqui na outra ponta, nos 7 pontos altos. Eu vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Então, copiei aqui o primeiro ponto alto, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. E no terceiro, vou copiar o nosso ponto alto. Então, eu abri um quadrado em cima dos 3 primeiros pontos altos. Agora, eu vou copiar os que restaram. Vão ficar num total de 4 pontos altos. 1, 2... 3 e 4 pontos altos. Aqui na nossa segunda corrente, eu vou fazer o nosso último ponto alto. Então, ficamos com 4 pontos altos.
Então, nós vamos ter até o final do nosso caminho de mesa 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos na outra. Encerrei aqui a minha terceira carreira. Então, como eu falei, ficamos com 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra. Estes pontos altos nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Agora, aqui no meio, nos quadrados, nós abrimos um quadrado em uma ponta e um quadrado em outra. Então, na carreira anterior, nós tínhamos 20 quadrados. Nesta carreira, ficamos com 22 quadrados, porque abrimos um quadrado em cima desses pontos altos e um quadrado em cima destes pontos altos. Então, agora nós ficamos no total de 22 quadrados. Agora, a nossa próxima carreira, eu vou subir aqui com 2 correntes, virar o nosso trabalho e copiar os próximos 3 pontos altos, que vamos ficar com 4 pontos altos. Como eu já falei, nós vamos até o final do nosso caminho de mesa, com 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra. Copiei aqui os 4 pontos altos. Agora, eu vou copiar 5 quadrados. Então, somente vou copiar. Vou fazer 2 correntes, pular as correntes e aqui no ponto alto, copiar o ponto alto. Já copiei um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar o próximo ponto alto. Copiei o segundo quadrado. Vou fazer 5 quadrados, vou copiar 5 quadrados. Então, copiei aqui 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto quadrado nós vamos fechar. Então, são 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. E copiar o nosso próximo ponto alto. Então, eu fechei aqui este quadrado. Agora, eu vou copiar novamente 10 quadrados. Então, vou deixar aberto da mesma forma que eu fiz deste lado. Porém, aqui no meio, eu vou copiar 10 quadrados. Copiei aqui 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fechar aqui o próximo quadrado. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. 1, 2. E copiar aqui o nosso ponto alto. Então, eu fechei um quadrado. Agora, restou 5 quadrados. Eu vou copiar estes 5 quadrados e copiar os pontos altos. Mais uma carreira encerrada. Copiei os 4 pontos altos, copiei aqui 5 quadrados, fechei o sexto. Aí, fiz aqui mais 10 quadrados, copiei mais 10 quadrados e fechei o 11º quadrado. Sobrou 5 quadrados, eu copiei os 5 quadrados e copiei os pontos altos. Então, assim ficou a nossa carreira. Eu fiquei com 5 quadrados aqui numa ponta, 5 na outra e 10 quadrados abertos no meio. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu subi aqui com 2 correntes, virei o meu trabalho e copiei os 3 últimos pontos altos, ficando num total de 4 pontos altos. Agora, eu vou copiar aqui 4 quadrados. Nessa carreira, nós temos 5 quadrados. Eu vou copiar nesta apenas 4. Eu vou fazer aqui 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar o ponto alto, copiamos um quadrado. Segundo, o terceiro e o quarto quadrado. Então, nesta carreira, eu copiei 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Vou fechar um quadrado anterior aos pontos altos. Então, vou fechar aqui este quadrado. São 2 correntes, vou colocar aqui 2 pontos altos. 1, 2. Copiar aqui o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fechei um quadrado anterior aos pontos altos. Vou fazer aqui em cima dos pontos altos, vou abrir um quadrado. Então, fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos e copiar o nosso terceiro ponto alto. Então, eu abri aqui em cima dos pontos altos um quadrado. Vou fechar este quadrado após os pontos altos. Então, eu fechei um quadrado anterior aos pontos altos e um quadrado após os pontos altos. Ficou dessa forma. Vou copiar aqui estes quadrados até que falte um quadrado do outro lado, na outra ponta. O que nós fizermos de um lado, nós vamos fazer do outro. Então, aqui eu vou novamente fechar um quadrado anterior aos pontos altos, abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos
e fechar um quadrado após os pontos altos. Copiar os 4 últimos quadrados e o ponto alto. Como é só repetição, eu vou adiantar esta carreira e já trago para vocês verem. Então, assim ficou esta nossa carreira. Eu copiei aqui os 4 pontos altos, copiei 4 quadrados. Fechei um quadrado anterior aos pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados aqui no meio e deste lado fiz da mesma forma. Então, tudo que nós fizemos de um lado, nós vamos fazer do outro. Apenas copiar. Então, aqui, por algumas carreiras, nós vamos fazendo desta forma. Eu vou sempre fechar um quadrado anterior aos pontos altos, aí abrir um quadrado em cima dos pontos altos, quadrado, abrir um quadrado aqui e fechar um quadrado após os pontos altos. Então, por algumas carreiras, eu vou sempre fechar um quadrado antes dos pontos altos e um quadrado após os pontos altos. Vou sempre fechar quadrados do lado de fora, para o lado de fora. Então, eu vou abrir um triângulo aqui, até que sobre apenas um quadrado aberto. Como é só repetição, eu vou adiantar essa parte que eu tô falando para vocês e já trago. É muito fácil, vocês vão ver que é muito fácil, não tem dificuldade alguma. Então, eu vou fazer esta parte que eu tô falando e já trago para vocês verem como ela vai ficar. Então, aqui está o nosso caminho de mesa adiantado. Como eu falei, nós íamos abrir aqui um triângulo, então, nós íamos sempre fechar um quadrado para fora, um quadrado aqui de um lado anterior aos pontos altos, do outro lado após os pontos altos. Então, eu tinha um quadrado central, abri 2 quadrados para o lado de fora, vamos colocar assim. Depois, mais 2 quadrados, um em uma ponta e um na outra, para o lado de fora. E fui fazendo até que restou apenas aqui um quadrado. Então, um quadrado em uma ponta e um quadrado na outra. Então, assim ficou esta base do nosso gráfico. Agora, da mesma forma que eu fiz esta carreira, eu vou fazer mais 3 carreiras. Então, irão ficar 4 carreiras desta mesma forma. Então, do jeito que tá essa última carreira nossa aqui, nós vamos fazer mais 3 carreiras. Eu já fiz uma, vou fazer mais 3, vamos ficar no total de 4 carreiras. Então, eu vou copiar mais 3 carreiras aqui e já trago para vocês verem. Como é só a repetição, é um trabalho bem fácil, é um trabalho muito fácil, eu acho que fica meio chato tá fazendo no vídeo. Com essa explicação que eu tô dando, com certeza vocês vão conseguir sim fazer. Então, eu vou repetir mais 3 carreiras da mesma forma que eu fiz esta última. Então, assim ficou o nosso trabalho. Eu havia feito apenas esta carreira, fiz mais 3 carreiras, 1, 2, 3, ficamos aqui num total de 4 carreiras. Então, a base do nosso trabalho, do nosso gráfico, ficou desta forma. Então, aqui eu fiquei com 4 carreiras de aumento e aqui 4 carreiras retas. Então, fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras. Aqui nós fizemos mais 4 carreiras, 1, 2, 3, 4. Então, esta é a base do nosso trabalho. Agora, vamos para o final do nosso gráfico. Então, eu copiei aqui os meus 4 pontos altos do início, vou copiar este quadrado. Então, eu vou fazer as 2 correntes, copiar este quadrado. Vou copiar estes pontos altos. Então, nós fizemos 4 carreiras, nós vamos fazer mais uma carreira aqui com estes 4 pontos altos. Feito isto, eu vou copiar 3 quadrados aqui no meio. Então, eu vou copiar um quadrado, 1, 2 quadrados e o terceiro quadrado. Então, eu copiei aqui 3 quadrados. Feito isto, o quarto quadrado nós vamos fechar. Então, eu vou fazer aqui os 2 pontos altos e copiar aqui o nosso terceiro ponto alto. Então, eu fechei este quadrado. Restou mais 3 quadrados. Eu vou copiar estes 3 quadrados, copiar estes pontos altos, da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, eu vou copiar aqui os 3 quadrados. 1, 2,
3 quadrados e copiar os pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, assim ficou esta parte. Da mesma forma que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste lado. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei os 4 pontos altos do início e este quadrado que havia ficado aberto. Copiei mais uma vez os 4 pontos altos. Então, aqui nós fizemos 4 carreiras, fiz mais uma carreira de pontos altos. Copiei 3 quadrados, fechei o quarto. Aí, restou mais 3 quadrados deste lado. Copiei os 3 quadrados e os pontos altos. Deste lado, eu fiz da mesma forma. Copiei os 4 pontos altos, deixei 3 quadrados abertos, fechei o quarto. Copiei os 3 últimos quadrados, os pontos altos, o último quadrado e os pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, subi aqui com as 2 correntes, copiei os 3 pontos altos, ficando num total de 4 pontos altos. Copiei este quadrado. Agora, chegamos em cima daqueles 4 pontos altos. Nesta carreira, eu vou deixar estes quadrados. Nesta carreira, eu vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, eu copiei aqui o primeiro ponto alto, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, e no terceiro ponto alto, vou copiar o ponto alto. Então, eu abri um quadrado em cima dos pontos altos. Feito isso, chegamos naqueles 3 quadrados que nós deixamos aberto, apenas copiamos da carreira anterior. Nesta carreira, eu vou fechar estes 3 quadrados. Então, nas correntes, vou colocar 2 pontos altos, são 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. Da mesma forma que nós já vínhamos fazendo. Então, eu vou fechar aqui estes 3 quadrados que eu, na carreira anterior, havia deixado aberto. Então, fechei aqui o segundo quadrado. Vou fechar o terceiro quadrado. 2 pontos altos e copiar aqui o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fechei aqui com pontos altos os 3 quadrados que eu havia deixado aberto na carreira anterior. Cheguei naquele quadrado que nós fechamos. Aqui nós vamos abrir um quadrado. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o nosso terceiro ponto alto. Então, em cima dos pontos altos, eu abri um quadrado. Vou fechar estes 3 quadrados nesta ponta. Da mesma forma que eu fiz do outro lado. Deste lado aqui, fechei os 3 quadrados. Vou fechar os 3 deste lado. Então, fechei aqui um quadrado. Vou fechar o segundo. Fechei o segundo quadrado. E vou fechar o terceiro quadrado. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos e copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, eu fechei deste lado os 3 quadrados. Agora, como eu fiz deste lado aqui, abri aqui um quadrado em cima dos pontos altos, eu vou abrir um quadrado aqui também. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e no terceiro ponto alto, vou copiar o nosso ponto alto. Então, esta carreira ficou desta forma. O mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste lado. Então, assim ficou esta nossa carreira. Eu quero pedir desculpa para vocês, caso vocês ouçam um som, é que o meu vizinho ligou o som. Então, caso vocês ouçam alguma coisa, quero pedir para vocês desconsiderar. Então, eu copiei aqui os 4 pontos altos, copiei o quadrado. Abri um quadrado em cima destes pontos altos. Aí, nesses 3 quadrados que nós havíamos na carreira anterior deixado aberto, eu fechei os 3 com pontos altos. No quadrado do meio, que eu havia fechado com pontos altos, eu abri um quadrado. Fechei os 3 próximos quadrados, os 3 quadrados após os pontos altos. E aqui em cima destes pontos altos, eu abri um quadrado. Então, esta carreira ficou desta forma. O mesmo que eu fiz deste lado, eu fiz deste lado. Então, vocês observem que o nosso gráfico é o formato de um coração. Eu formei aqui um coração. Então, eu fiz 4 carreiras abrindo a base do nosso coração. Fiz 3 carreiras
fiz 4 carreiras aqui, subindo, 4, e a quinta que eu fiz este meio aqui. Então, este quadrado que eu fechei é o mesmo que este quadrado. Vocês podem seguir aqui. Então, este quadrado eu fecho. E aqui em cima, fechei com pontos altos. Então, eu fechei o nosso coração. É um gráfico com 2 corações. Esta é a base do nosso caminho de mesa. Agora, daqui para frente, eu apenas vou repetindo o mesmo que eu fiz aqui. O que eu vou fazer aqui são 3 carreiras de ponto rede, para dar uma distanciada de um coração para o outro. Eu vou fazer 3 carreiras, nada impede que vocês façam com 2 carreiras, que vocês façam com 4 carreiras, fica a critério de vocês. Eu vou fazer com 3 carreiras, então eu vou fazer aqui 3 carreiras de ponto rede, para dar a distância de um coração para o outro. Eu vou fazer essas 3 carreiras de ponto rede e já trago para vocês verem. Então, aqui está as 3 carreiras de ponto rede que eu havia dito que ia fazer. Apenas fiz 3 carreiras de pontos redes. Aqui nos pontos altos, eu fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos, assim como nós já vínhamos fazendo. Então, eu fiz aqui 3 carreiras de ponto rede. O nosso caminho de mesa vai ser repetição desta base que nós fizemos. Nós vamos continuar repetindo os corações e fazendo entre eles as 3 carreiras de ponto rede. Então, como é só repetição, eu vou adiantar o caminho de mesa e já trago para vocês verem como ele vai ficar. Quando eu trouxer, eu já vou trazer com estas carreiras aqui do início pronta. Então, já vou trazer com esta carreira aqui no início que nós fizemos 7 pontos altos em uma ponta, 7 pontos altos na outra, e a nossa última carreira, que é a nossa carreira de pontos altos. Então, eu vou adiantar este caminho de mesa, apenas repetir o gráfico do coração, e já trago para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, como prometido, eu já adiantei o meu caminho de mesa e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, na videoaula, eu fiz até estas 3 carreiras de ponto rede. Então, este é o nosso gráfico. Daqui para frente, eu fui somente copiando o mesmo que eu fiz nos gráficos anteriores. Então, eu pulei aqui 5 pontos. Então, eu pulei aqui 5 quadrados, o sexto eu fechei com pontos altos. Pulei aqui no meio 10 quadrados, fechei este quadrado. Restou 5 quadrados, eu copiei os pontos altos, da mesma forma que eu fiz nesta carreira. Então, eu só fui repetindo, aí eu repeti esta primeira carreira, que é a primeira carreira do nosso gráfico do coração. Aí, fiz a segunda carreira, a terceira, a quarta. Aí, fiz as 4 carreiras aqui iguais, fiz a quinta, que é para fazer esse meinho do nosso coração, e a nossa última carreira para fechar o gráfico do nosso coração é essa carreira aqui, que eu fechei os 3 quadrados com pontos altos. Aí, fiz as 3 carreiras de ponto rede e repeti o coração. Eu fiquei num total, este tamanho de caminho de mesa, para a minha mesa, eu fiquei num total com 6 gráficos deste de coração. Fiquei com 6 partes desta, com 2 corações cada. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu fechei o último coração. Então, como eu falei para vocês, eu ia trazer já com estas carreiras aqui finalizada. Então, aqui eu fechei um quadrado, copiei os 4 pontos altos. Esses são aqueles 7 pontos altos que eu fiz lá na segunda carreira. E a última carreira, que é a nossa carreira de pontos altos. Nos quadrados são 2 correntes, eu coloquei 2 pontos altos e copiei os pontos altos. Então, eu fechei aqui com a carreira, a nossa última carreira desta parte de pontos altos. Agora, eu vou fazer a última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, fiz aqui o meu último ponto alto na segunda corrente, vou virar o meu trabalho e agora em cada espaço eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, nesse primeiro espaço eu vou fazer 2 pontos baixos. No próximo espaço,
mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. Então, nesta lateral e na outra, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, vai ficar desta forma. Em uma lateral e na outra, será desta forma a nossa última carreira. Quando chegar aqui na carreira de pontos altos, que aqui a nossa última carreira será diferente, eu vou trazer para nós fazermos junto, para eu fazer com vocês, para vocês verem como será a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Então, eu vou adiantar esta parte e já trago para fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Então, eu fiz aqui a minha carreira de pontos baixos. Em cada espaço, eu coloquei 2 pontos baixos. Cheguei na carreira de pontos altos. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira em cima da carreira de pontos altos. Eu vou subir aqui com 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Feito isso, eu vou voltar 3 correntes. Então, eu vou contar aqui essa primeira corrente. Na segunda corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma corrente. Aí, eu vou pular 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Desta forma, argola com picô. Novamente, vou subir com 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes, pular esta primeira corrente, vou aqui na segunda corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, vou fazer uma corrente, vou pular 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, ficamos aqui com mais uma argola. Então, fizemos aqui mais uma argola com picô. Novamente, vamos subir com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos pular aqui a primeira corrente que nós fizemos. Na segunda corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, vamos fazer uma corrente. Vamos pular 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, essa nossa última carreira, nós vamos fazer uma carreira de argolas com picô. Então, eu vou fazer assim até o final da minha carreira. Vou finalizar o meu trabalho e já trago o nosso caminho de mesa finalizado. Como prometido, eu já encerrei o meu caminho de mesa aqui, cortei o barbante, escondi o barbante aqui por entre os pontos. Deixei esse pedacinho aqui para vocês verem, fui escondendo aqui por entre os pontos. Então, eu fiz nas duas pontas, nesta e na outra, esta carreira de argolas com picô. E aqui nas laterais, fiz uma carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!